O silêncio em uma câmara de vácuo, onde o movimento de um único átomo é registrado como uma falha, revela a fragilidade da nossa busca pelo controle absoluto da matéria. Quando engenheiros tentam manipular estados quânticos para criar computadores de processamento exponencial, eles não enfrentam apenas a barreira da complexidade, mas a própria natureza da desordem termodinâmica. Este vídeo explora como a tentativa de domar o ruído quântico expõe os limites físicos da nossa capacidade de processamento, os riscos de uma infraestrutura baseada em estados incertos e o custo energético de manter a coerência em sistemas que naturalmente tendem ao caos. O que realmente nos impede de alcançar uma era de computação infinita e como a nossa dependência dessa tecnologia pode forçar uma reestruturação radical na forma como a humanidade armazena e protege sua própria história. A ideia de uma máquina capaz de realizar cálculos que levariam eras em computadores convencionais é frequentemente apresentada como a chave para decifrar os segredos do universo. No entanto, o funcionamento de um processador quântico não se baseia na velocidade bruta, mas na exploração de estados de superposição. Em um sistema convencional, um bit é um interruptor que está ligado ou desligado. Em um sistema quântico, o qubit é uma representação de probabilidade. O problema fundamental, que raramente é discutido, é que a natureza detesta essa precisão forçada. Para manter um qubit em um estado útil, ele deve ser isolado de qualquer influência externa, desde a radiação cósmica até a vibração de um passo a metros de distância. Esse isolamento exige sistemas de refrigeração que levam o ambiente a temperaturas próximas ao zero absoluto. É uma ironia técnica. Para criar a tecnologia que promete o futuro, precisamos de um ambiente que é, essencialmente, a morte de qualquer movimento térmico. A necessidade de energia para manter esse isolamento cria um gargalo logístico que poucas cidades poderiam suportar. Se tentássemos escalar essa tecnologia para o nível de uma rede global, o custo energético superaria rapidamente a capacidade de geração de energia de uma metrópole moderna. Não estamos apenas construindo máquinas, estamos tentando forçar a termodinâmica a recuar em um espaço confinado, algo que exige uma dedicação de recursos que altera o equilíbrio de qualquer infraestrutura industrial. A primeira grande barreira surge na forma de erro por decoerência. À medida que aumentamos o número de qubits para ganhar potência, a chance de que o sistema interaja com o ambiente aumenta exponencialmente. Um único fóton perdido ou uma oscilação magnética mínima corrompe o cálculo inteiro. Isso significa que, para cada qubit que realiza o trabalho útil, precisamos de milhares de qubits extras dedicados apenas à correção de erros. A promessa de uma superpotência de cálculo é constantemente solapada pela necessidade de gastar quase todo o poder de processamento apenas para manter a sanidade do sistema. A tecnologia não está apenas no limite da física, está presa em um ciclo onde o crescimento da capacidade gera um crescimento proporcional de falhas. A transição para sistemas quânticos levanta uma questão sistêmica sobre a durabilidade da informação. Em computadores digitais, o dado é armazenado em estados físicos persistentes, como cargas elétricas em células de memória ou polarização magnética em discos rígidos. A informação é estática. Em um sistema quântico, a informação é dinâmica e efêmera. Se a fonte de energia ou o sistema de isolamento falhar por um milissegundo, o cálculo é perdido. Isso cria um cenário onde a memória da humanidade, se migrada para tais sistemas, se tornaria vulnerável a uma escala nunca vista.
não seria uma corrupção de dados que pode ser recuperada, mas uma volatilidade que exige vigilância constante e ininterrupta. O segundo ponto de inflexão ocorre quando consideramos a descentralização. Se a computação quântica requer ambientes tão extremos, ela naturalmente tende a um modelo de centralização extrema. Apenas grandes corporações ou estados possuem o capital para manter essas câmaras de vácuo e o resfriamento criogênico em larga escala. Isso cria um fosso tecnológico onde o processamento de dados, que hoje é democratizado por dispositivos móveis e nuvens distribuídas, se tornaria uma commodity controlada. A pergunta central deixa de ser sobre a capacidade técnica da máquina e passa a ser sobre quem detém o privilégio de acessar o processamento de estados incertos. A tecnologia que deveria abrir portas para o desconhecido pode acabar fechando o acesso ao conhecimento processado. O risco biológico e social aparece quando observamos a adaptação humana a sistemas que não podem ser auditados da mesma forma que os algoritmos atuais. Em um computador tradicional, podemos seguir o fluxo de eletricidade e entender cada operação lógica. Em um computador quântico, o processo é opaco. Ele fornece um resultado final baseado em probabilidades, não em uma sequência de passos claros. Delegar decisões críticas de infraestrutura, saúde ou logística para sistemas que funcionam em um nível onde a causalidade clássica não se aplica é um salto de fé que ignora a necessidade humana de compreensão e prestação de contas. A tentativa de contornar a decoerência levou à pesquisa em materiais exóticos e metamateriais, capazes de filtrar ruídos em níveis subatômicos. No entanto, a produção desses materiais é lenta, cara e muitas vezes depende de recursos finitos e escassos. A corrida pela computação quântica pode esgotar estoques de elementos raros da mesma forma que a corrida espacial esgotou recursos em momentos críticos. A tecnologia de ponta, aqui, não resolve o problema da escassez, ela o aprofunda, forçando uma escolha entre o avanço científico e a estabilidade dos recursos terrestres necessários para a vida básica. A virada final, no entanto, não reside na falha da máquina, mas na nossa percepção do que o progresso deveria ser. A busca pela computação quântica é uma busca por velocidade e onisciência, mas a natureza nos mostra que a resiliência é preferível à perfeição. Talvez o futuro da humanidade não seja definido pela capacidade de processar o caos em alta velocidade, mas pela nossa habilidade de conviver com a incerteza sem precisar resolvê-la. Se continuarmos a investir recursos massivos em sistemas que são intrinsecamente instáveis, corremos o risco de criar uma infraestrutura que, sob a menor pressão externa, seja uma falha de rede, uma crise energética ou um desastre natural, colapsaria instantaneamente. Ao observarmos hoje uma sala de servidores comum, vemos cabos, luzes piscando e ventoinhas dissipando calor. É um sistema robusto, baseado na física que entendemos e podemos consertar com ferramentas manuais. A transição para o futuro quântico significa trocar essa robustez por um sistema que, embora poderoso, é tão sensível que uma simples mudança de temperatura em uma sala adjacente poderia apagar o trabalho de meses. A tecnologia impossível, portanto, não é aquela que não podemos construir, mas aquela que não podemos manter sem sacrificar a própria segurança do ambiente que a sustenta. O destino humano será definido pela nossa capacidade de distinguir entre o que é teoricamente fascinante e o que é fisicamente sustentável. Enquanto olhamos para as telas e esperamos por máquinas que desvendem o tecido da realidade,
esquecemos que o processamento mais valioso que possuímos ainda ocorre na escala biológica, onde a resiliência é o resultado de bilhões de anos de adaptação ao ruído e não da sua eliminação. A próxima fronteira não será a máquina que calcula tudo, mas o sistema que, ao aceitar a falha e a incerteza como parte integrante da sua estrutura, consegue perdurar. A computação quântica nos ensina, acima de tudo, que quanto mais tentamos dominar a natureza através da precisão absoluta, mais dependentes nos tornamos de condições que a Terra, em sua complexidade dinâmica, raramente oferece. O choque entre a ambição tecnológica e os limites físicos da matéria permanece o verdadeiro motor do nosso futuro. Um lembrete constante de que a inovação, sem a consideração pela fragilidade, é apenas um convite para o colapso.